O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória Vamos a vós, aplaudir Senhor. a palavra de Deus. Mais uma vez, provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na semana passada, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Quem teve o privilégio, o prazer, a alegria de participar daquela missa, das Santas Missas, certamente recebeu, através das homilias dos padres, as informações mais necessárias que nos levam a entender um pouco a importância desta solenidade e o lugar que Nossa Senhora ela tem lá no céu. Recordo que eu disse aqui no altar que no céu nós temos uma mãe, e a Assunção revela que existe um lugar para a corporeidade no céu. E essa mãe é a nossa mãe, a mãe de Jesus. A Ascensão, em última instância, revela o nosso destino, para onde nós iremos. Bem, hoje nós estamos aqui encerrando um tema que começou no 17º domingo. Preste bem atenção, foram 5 domingos, concluindo hoje, falando do mesmo assunto, Jesus, o pão da vida. Encerramos hoje o capítulo 6 do Evangelho de João, 17º, 18º, até hoje o 21º domingo do tempo comum. 5 domingos. Sem dúvida, a igreja passa um recado para todos nós.
Leiam o capítulo 6 de São João. Rezem com esse capítulo, porque a vida da igreja está aí. Tudo na igreja, absolutamente tudo, converge para a Eucaristia. A igreja, ela é, digamos assim, alimentada. É a Eucaristia que sustenta, é o seu poder de nutrição. É a Eucaristia que dá qualidade à vida da igreja. Se o batismo nos faz crescer em quantidade, hoje tive o prazer de batizar 2 criancinhas, né, dos nossos irmãos aqui da comunidade, Gabriel e Maria Esté, os filhinhos de Alain e Manuca, Alain e Germana, Manuca e Alisson. Se o batismo nos faz crescer em quantidade, a Eucaristia nos faz crescer em qualidade. Então, a Eucaristia, ela alimenta o nosso corpo, a nossa alma, dá vida à igreja. Mas, veja bem, eu preciso também comentar alguma coisa sobre o Evangelho do domingo passado, que normalmente as igrejas não comentaram. Porque domingo passado foi celebrada a Assunção de Maria, então a leitura foi outra. Mas eu não posso aqui destrinchar esse evangelho de hoje sem mencionar pelo menos 1 ou 2 versículos do domingo passado. No evangelho do domingo passado, nas regiões em que a Assunção não é celebrada no domingo, mas no seu dia mesmo, dia 15, no domingo passado, 20º domingo, sendo o tempo comum, Jesus Cristo nos disse o quê? Que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, terá parte comigo. Eu permanecerei nele e ele permanecerá em mim. É claro que quando a gente escuta isso, a primeira passagem bíblica, a primeira imagem bíblica que vem ao meu coração, à minha mente, é a videira. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo ramo que permanecer em mim, ele dará fruto. E no versículo 2 do capítulo 15 se diz: e se for necessário, o pai ainda vai podar mais um pouquinho, para que ele dê mais fruto ainda. Ou seja, não basta a gente se converter. Conversão é o quê? É sair do mundo, mas é necessário um passo a mais. Conversão é sair do mundo, e santidade, tirar o mundo de nós. É um processo mais complicado. Basta você olhar para trás e ver a história do povo de Deus no Egito. Não foi muito difícil para Deus tirar o povo do Egito, mas foi muito difícil libertar o povo da mentalidade que eles adquiriram no Egito. Uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de alienados, porque mesmo gozando dos privilégios divinos, sendo sustentados pelo maná, eles ainda olhavam para trás com saudades das panelas do Egito. É a política do pão e do circo, né? Dê um pouquinho e você mantém todo mundo no curral. Você aliena, você mantém as pessoas na pobreza, você não tira da pobreza. Mas fazendo a conexão da Assunção com esse texto de João 6, percebam que é uma coisa muito interessante, porque se vê aqui 2 movimentos. A solenidade da Assunção nos leva a contemplar a Virgem Maria subindo aos céus, para ficar à direita do Filho, né? E o capítulo 6 de São João diz o quê? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Olha aí, a Virgem Maria subindo pelo poder de Deus, e o Filho de Deus, enviado pelo Pai, ele desce para alimentar o mundo. Ou seja, ele desce para se apropriar da humanidade de Maria. Ele desce para se apropriar da carne de Nossa Senhora. Afinal de contas, como foi possível a humanização do Verbo, a humanização do Cristo, através da estrutura genética, o bios de Nossa Senhora.
o bios de Nossa Senhora. É por isso que pensar na carne do ressuscitado, é impensável você contemplar a ressurreição de Jesus, a carne de Jesus ressuscitado, e também não se debruçar sobre a subida de Nossa Senhora, tendo em vista que, se na encarnação ele assumiu a propriedade genética dela, também, evidentemente, na redenção, ele sobe e ele leva consigo tudo isso. Tá certo? Citando aqui um pensamento do Papa Emérito Bento XVI, ele diz o seguinte, olha, Jesus nos diz que é o alimento do céu, e que esse alimento é a sua carne. Pois bem, de quem assumiu o Filho de Deus esta sua carne? Assumiu a Virgem Maria. E o Papa continua, Deus assumiu dela o corpo humano para entrar na nossa condição mortal. E ele continua, por sua vez, no final da existência terrena, o corpo da Virgem foi assumido no céu por Deus e feito entrar na condição celeste. Jesus, ele desce, assume a propriedade genética de Maria, assume a carne de Nossa Senhora e o Verbo, ele é humanizado. E aí, na trajetória final, na reta final de sua vida aqui na terra, Nossa Senhora, ela é assumida por Deus, porque é esse o significado da palavra assunção, que é diferente de ascensão. Ela não subiu pelo próprio poder, mas ela foi arrastada, ela foi, digamos assim, impulsionada, ela foi completamente tomada pelo poder de Deus. Deus assumiu a sua estrutura, a sua carne e a divinizou, deiformizou, trinitarizou. Ora, se é impensável raciocinar a lógica da ressurreição da carne de Jesus de uma maneira separada do mistério também da carne de Nossa Senhora, também assunta ao céu, posso dizer que por ela, já que Jesus terminou, Nosso Senhor revelou no alto da cruz que ela também é mãe da humanidade, e se ela é mãe da humanidade, nós somos irmãos. Então eu posso dizer com ousadia que a nossa carne também ela está aí implicada. Ele subiu, ela também, esse será o nosso destino, né? Mas aí o evangelho de hoje traz alguns desafios que a gente precisa raciocinar. Deus quis precisar de Maria para se utilizar de sua carne a fim de preparar uma matéria para o seu sacrifício. Veja bem, Deus, ele quis precisar, porque ele se basta, mas ele quis precisar de Maria, de sua carne, para preparar, para ter materialidade o seu sacrifício. Que sacrifício é esse? O corpo e o sangue de seu Filho. Vocês agora entenderam? A carne de Jesus não deixa de ser a carne de Maria. Vocês agora entenderam que não tem como ela não ocupar um lugar de destaque, um lugar importante no céu. Se trata de uma pessoa diferenciada, e é por isso que nós a amamos, não a adoramos, só Deus é digno de adoração, mas veneramos Nossa Senhora. Pois bem, a liturgia de hoje nos revela que nós somos assumidos na divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. Que coisa bacana, né? Saber que existe um lugar no céu para nós e nós participamos assim, não na natureza, mas da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o instrumento dessa mediação é a Eucaristia. O cardeal Sarah, na verdade a pronúncia mais correta é o cardeal Sarah, Robert Sarah, que se aposentou há um pouco tempo na congregação para a disciplina dos sacramentos. Ele disse em uma entrevista o seguinte: olha, percorre nas veias de Jesus, o sangue que percorre as veias de Jesus é a mais pura caridade. Raciocina comigo, o sangue que percorre as veias de Jesus é a mais profunda caridade. Pois bem, quando nós comungamos o quê? Um mistério. Mas que mistério é esse, Flavinha? O mistério da carne
e do sangue de Jesus. Na medida em que nós comungamos a sua carne, e a carne é inseparável do sangue, na medida em que nós comungamos a sua carne e o seu sangue, nós também passa então a fazer parte da nossa existência esse grande mistério. Então, percorre também as nossas veias, o sangue que percorre as nossas veias é a caridade de Jesus. Por isso que a Eucaristia é o sacramento caritar, é o sacramento da caridade. Esse sacramento nos transforma em amor. Esse sacramento, ele nos humaniza cada vez mais, nos transforma cada vez mais em Cristo. Cada vez mais em Cristo, na caridade de Jesus, nós nos tornamos um só corpo e um só sangue. Portanto, somos o prolongamento, somos a extensão de sua presença, de sua missão, do seu protagonismo, do seu espírito na história. Da mesma forma que ele quis precisar de Maria, ele também quer precisar de cada um de nós para nós levarmos a sua presença, a sua mensagem, o seu amor às pessoas. No entanto, hoje no Evangelho, o que é que a gente identifica? Porque esse Evangelho é a conclusão do capítulo 6. O que acontece nesse Evangelho? Bem, Jesus, vamos recapitular, como começou o capítulo 6, ele fez ali a multiplicação dos pães, depois ele andou sobre as águas, depois as pessoas foram atrás dele, querendo mais milagre, e ele dizendo que não era bem assim. Ele começa a pregar na sinagoga de Cafarnaum, e na medida em que ele vai se revelando, e dizendo: olha, eu sou o pão da vida. O maná que vocês comeram no deserto, os pais de vocês morreram, porque o maná é um símbolo, o maná é uma prefiguração, o maná é um sinal, o maná é o pão da precariedade, é o pão da provisoriedade. E vocês não podem se realizar, se satisfazer em absoluto com aquilo que é provisório, aquilo que é precário. Vocês precisam de algo mais profundo. E eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então, ele é o pão da vida que se dá para alimentar o mundo que é sedento de Deus. Nós temos fome de Deus, nós temos sede de Deus. E se nós não permanecermos focados nele, é muito fácil a gente se desfocar, se desviar, e aí nós buscamos outras fontes de prazer que têm o poder de nos satisfazer momentaneamente. Nos satisfaz momentaneamente, mas não nos realiza. Nem sempre aquilo que é bom para o corpo é saudável para a alma. A gente precisa ter muito critério. A nossa relação com o prazer, ela deve ser sempre pautada em reflexões éticas e morais. Quando não, seguir até orientações de especialistas, porque você pode se lambuzar, se prejudicar, se descaracterizar, deixar de ser, não fazer parte mais da sua essência, aquela vocação original, que você tinha os olhos completamente voltados para Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, aí hoje no Evangelho, Nosso Senhor já encerrando a sua pregação, as pessoas, elas não se dão por satisfeitas, e elas continuam reclamando, elas continuam murmurando, e elas começam a dizer assim: espera aí, o que você está dizendo, isso é muito sério. Comer a sua carne, beber o seu sangue, o que é isso? Não, isso é muito sério, esse cara está pirando aí. E aí diz o Evangelho, e a partir daquele momento, muitos passaram a não mais seguir, muitos abandonaram Jesus. E aí eu tenho 4 observações a fazer, e aqui eu encerro, tá certo? Primeira observação: começaram a murmurar, começaram a questionar, começaram a dizer: nós não concordamos com o que você está dizendo, você está falando uma coisa que não faz sentido. Que história é essa? Comer a sua carne, beber o seu sangue? Você vai se matar? Você vai se suicidar? Que loucura é essa? Eles não estavam entendendo. Veja bem, quando nós estamos no nível da carne, a gente não consegue entender quem fala no nível do espírito. Porque quem está no nível da carne permanece aqui, ó. Mas quem está no nível do espírito, está nesse nível aqui. Então, um pardalzinho jamais vai alcançar a altura de uma águia. Uma galinha não vai voar como uma águia. Só que ninguém nasceu para ser galinha. Mas muita gente prefere ser como uma galinha,
que não consegue voar. Entendeu? Deus te deu asas, mas você não quer voar. Você se acomodou. Agora imagine essa acomodação no âmbito da espiritualidade. Eles permaneceram no nível da carne. Por que a Eucaristia é um discurso tão duro? Porque a Eucaristia, ela não pode ser compreendida com base na fraqueza da inteligência. A pura inteligência, a pura racionalidade, ela se revela extremamente frágil. Ela não consegue entender esse mistério. Como é possível compreender que nessa fração do pão, nessa fraçãozinha do pão, gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é água e farinha. Tão frágil, se dissolve na boca. Como é que eu vou acreditar que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que habitou no seio de Nossa Senhora, ele agora se faz presença real nesse sacramento, nesse pão, que é um misto de água e farinha? Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Se você coloca a mediação da razão, você não vai acreditar. Você não vai entender. Você não vai compreender. Santo Agostinho diz, não é compreender para crer, mas é crer para compreender. O caminho é o contrário. Porque se você quiser compreender, você não vai nem compreender e você também não vai crer. Você precisa crer, aceitar. A nossa relação com o mistério não é você querer primeiro conhecer para depois aceitar. Você primeiro tem que aceitar para depois conhecer. A fé impele isso. Primeiro você aceita, depois você vai tentar compreender e conhecer. Está entendendo? Você está compreendendo? Então eles aqui não conseguiram entender. Permaneceram no nível da carne, aí se escandalizaram. E aí diz o versículo 66, olha aqui, ó. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Espera aí, eram discípulos. Eram discípulos, então isso quer dizer que essas pessoas, elas tinham uma certa fé. Mas agora, elas não conseguiram mais perseverar. Por que tem tanta gente que não consegue perseverar até o fim? Por que será que tem tanta gente que caminha na igreja, caminha na espiritualidade, mas acontece alguma coisa, as vãs preocupações, as provações da vida, aí no meio do caminho ela desiste. O que aconteceu com esses discípulos? Eu pergunto para aquele meu irmãozinho lá de preto, lá o último da fila, por que tantos desistiram, hein, meu irmão? Porque perderam a fé. Não perca a sua fé. E o mesmo serve para a menina que está aqui do lado, né? Não perca a sua fé, porque se você perder a sua fé, você vai desistir no meio do caminho. E é sempre uma tentação. A fé, ela sempre será muito desafiada. Porque às vezes você vai ter que andar sobre as águas. Às vezes você vai ter que se arriscar. Às vezes você vai ter que dar um passo no escuro. Porque um dia você vai ver que existe um problema, existe um desafio, você precisa enfrentar, você precisa resolver. Mas o que você tem em mãos? As talhas vazias e Caná. Aquele menino com 5 pães e 2 peixes. E uma pedra enorme que impede alguém de sair do sepulcro. Esses 3 instrumentos foram instrumentos extremamente necessários para se caracterizar um milagre. Porque alguém teve que encher as talhas. Os pães e os peixes tiveram que se transformar em oferta para que Deus multiplicasse, e a pedra teve que ser removida para Lázaro sair do túmulo. Então você faz a sua parte e Deus não deixa de fazer a parte dele. Então não perca a sua fé. Fernando, não perca a sua fé. Luísa, não perca a sua fé. O que você tem de mais precioso na vida é a sua fé. Não adianta ser rico para os homens e pobre para Deus. Quem é rico diante de Deus? Aqueles que conservam a sua fé. A sua fé é o seu grande tesouro. Guarda isso aí. Eles não guardaram, por isso eles abandonaram o caminho.
Terceiro ponto, eu disse que foram 4, né? Nosso Senhor olha para os discípulos e diz assim, olha para os 12, eles abandonaram, viu? Eles desistiram. Vocês não querem ir embora também, não? Esse questionamento que Jesus fez há 2000 anos, aos 12 apóstolos, está aqui, Vós também quereis ir embora? Esse questionamento hoje é para nós. Hoje Jesus está perguntando para você. Hoje Jesus está perguntando para o padre. Carolina, você quer ir embora? Fernando, você quer ir embora? Maria da Penha, você quer ir embora? Luana, você quer desistir? Pode ir. Tiago, você quer abandonar a sua fé? Pode ir. Mas qual foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Eu me lembro que nas últimas 3 pregações aqui, em termos de pecado, eu citei aqui 3 personagens bíblicos que são estruturas clássicas de resistência à graça de Deus. Quais são? Caim, o filho pródigo e o jovem rico. Lembra? Quem vem participando vai entender essa homilia. Caim, sentimento de culpa, a revolta, a fuga. O filho pródigo, a autoilusão, a mentira, a fantasia, as falsas expectativas. E o jovem rico, o autofechamento, a tristeza, a melancolia, a conflitividade ética, e aí vai. Mas hoje eu quero citar aqui outros exemplos. Existem 3 caminhos nessa vida e a gente precisa se definir. Um é muito difícil, o outro é mais a nossa realidade, o terceiro, corra. O primeiro caminho é Judas. O primeiro caminho que você pode seguir é o caminho de Judas, e Jesus ele fala hoje aqui, eu conheço vocês, e um de vós é um demônio, é um diabo. Existe esse caminho, Judas. Qual foi o problema de Judas? Qual foi o problema dele? Foi o quê? O orgulho. O orgulho, ele não quis o perdão. Remorso não significa arrependimento. Não confunda as coisas, tá bom? Remorso não quer dizer que você está arrependido. Às vezes a consciência pesa, mas não significa que você se arrependeu. Você pode ter uma nova chance e fazer tudo pior. Judas, ele ficou fechado no orgulho. Orgulho mata. Eu fiquei com muita raiva porque nesses últimos dias andaram postando aí nas redes, né? Vacina salva, mas o Vasco mata. Eu fiquei com raiva, viu? Ah, Maria, vamos tirar isso aí. Vamos dizer assim, vacina salva, mas o orgulho mata. É melhor, né? O orgulho mata, né, Tiago, né? O orgulho mata. Vasco não, né? O orgulho mata, tá bom? Então, o pecado de Judas foi esse aí, o orgulho. Mas aí você vê João. João, ele era puro. Olha o outro caminho. Ele era puro. Ele era muito bom. Sabe? Ele era bom demais. Por que não dizer praticamente perfeito? Aquele modelo de homem, aquele modelo de santidade, aquele modelo de resposta, aquele modelo de seguimento. Ele era tão bom que ele se tornou o discípulo amado. Ele era tão bom que ele se tornou o discípulo predileto. Mas eu não consigo seguir os passos dele. Ele é bom demais, né? Quando eu olho para São João, eu prefiro dizer o seguinte: eu não sou digno nem sequer de desamarrar a correia de suas sandálias. Eu acho que você também está nesse caminho, tá não? Mas aí vamos para o terceiro caminho, que eu acho que a maioria vai se identificar com ele. Pedro. O nosso caminho é o caminho de Pedro. E olha a resposta dele aqui. Quem é Pedro? É o ser humano e suas contradições. Eu vou morrer no teu lugar. Horas depois, menos de 5 horas depois, ele disse: nunca vi esse homem na minha vida. Quero andar sobre as águas. Afundou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e elogiou Jesus, e disse tanta coisa bonita. Menos de meia hora depois, pegou uma briga com Jesus, e Jesus diz: para longe de mim, Satanás. Complicado, né? Ele dizia uma coisa e fazia outra.
Pedro é essa imagem do ser humano em conflito, em contradição, mas é um homem bom também. Só que ele é fraco, pisa na bola, cai, se levanta, diz que não quer pecar, mas peca, se confessa segunda-feira com o padre, quinta-feira já está aprontando. Nós somos assim. Nós não somos muito diferentes de Pedro, mas Jesus não escolheu João para ser chefe dos apóstolos. Ele escolheu Pedro, um amor humano demais. Um amor humano demais. Ele gostava muito de Pedro. E hoje Jesus ele dá um carão nos discípulos. Vocês querem ir embora? Quer ir embora Mariana? Quer ir embora Sara Luísa? Quer ir embora Átilas? Quer ir embora Leidson? Quer ir embora Maria Luísa? Pode ir embora. Quer ir embora Fernanda? Quer abandonar a sua fé? Anchieta, vai embora. Aí Pedro chega e diz: tá certo, eu vou embora. Eu vou embora, já que o senhor está mandando, né? Pedro disse isso para ele. Você está mandando eu ir embora? Quem sou eu para desobedecer o senhor? Eu vou embora. Agora me diga para quem é que eu vou seguir agora. Se o senhor me disser a quem eu devo seguir, aí eu vou. Aí nosso senhor teve que se calar. Porque só quem pode salvar é ele. Só quem pode fazer uma pessoa feliz era ele. E nesse momento aqui, Jesus descobriu uma coisa. Jesus descobriu uma coisa. Quem acertar, Joãozinho vai pagar um sal e brasa. Vai, Joãozinho, né? Jesus descobriu uma coisa. Sabe o quê? Jesus descobriu que esses homens, apesar de todos os seus pecados, eles amavam Jesus mais que a própria família deles. Eles já amavam Jesus mais do que o pai e a mãe deles. E o nosso amor é assim. A gente ama, mas a gente erra. Não cobre perfeição de quem te ama. Cobre fidelidade. Perfeição não. Que seja um amor fiel. Mas um amor perfeito, tenha calma, porque nós somos um material humano em construção. Um dia a gente chega lá, mas vai demorar um pouquinho. Certas coisas que a gente quer aqui, se criar expectativa demais, vai se frustrar, porque só vai receber lá. Então Pedro diz: tudo bem, eu vou embora. Agora é só você me dizer a quem eu devo procurar. Porque eu larguei minha esposa, larguei minha família. Se bem que não largou, né? A esposa depois seguiu os passos dele. Interessante que nosso Senhor, quando ele vai falar das renúncias, ele diz: quem deixar pai, mãe, filho, quem deixar terra, propriedade, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Ele utiliza diversas nomenclaturas e classificações, mas ele não utiliza a expressão esposa, marido, porque é uma só carne, não pode separar. Nem o Evangelho separa. O Evangelho quer os dois juntos, né? Porque é um só. Como é que vai dividir o que é um só? Então Pedro disse isso para ele: tá bom, eu vou embora. Me diga, a quem eu devo seguir? A quem eu devo seguir se só tu tem palavras e vida eterna? Então Pedro é esse misto, é esse ser humano cheio de defeito, de contradição, mas acaba para dizer coisa bonita, viu? Mas ele diz tanta coisa bonita. Se só tu, a quem iremos, se só tu tens palavras e vida eterna? A quem iremos? Eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. A quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E ele ainda continuou: nós cremos e firmemente reconhecemos. Ou seja, primeiro é crer, para depois tentar entender. Primeiro é aceitar, para depois conhecer. Esse grande mistério de amor que é Jesus, o pão da vida, que se dá em alimento para todos nós. Feche os seus olhos agora. Hoje a homilia foi mais curtinha. Feche os seus olhos. Porque é difícil entender a Eucaristia,
Porque foi tão difícil para os discípulos entender que Jesus se faz presente na Eucaristia, porque a Eucaristia ultrapassa a fragilidade da inteligência humana, porque a Eucaristia transcende os limites da racionalidade humana. Diz Santo Agostinho: os segredos de Deus devem granjear a atenção dos homens, não sua inimizade. Na medida em que Jesus vai compartilhando os seus segredos, ele vai percebendo que, determinadas coisas eu não posso dar para todo mundo. Eu não posso revelar os segredos do reino para a multidão, para o povão. Os segredos do reino é para aqueles discípulos que abraçaram a minha fé, que abraçaram a minha causa, que abraçaram a fé. Porque os segredos de Jesus devem granjear a nossa atenção e não a nossa inimizade. Feche os seus olhos. Santo Agostinho nos diz que Pedro compreendeu, porque antes ele teve fé. Como é que está a sua fé? Feche os seus olhos e reze. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Eu preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me Sustenta, tua graça me basta. tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Não procure outras coisas. Não procure outras coisas. Vamos aprender a se contentar com aquilo que é suficiente para a graça. Porque na medida que a gente vai buscando mais e mais e mais e mais, inclusive aquilo que não convém à graça de Deus, é inevitável. Você vai começar a duvidar da bondade de Deus. Você vai começar a desconfiar da misericórdia de Deus. Porque você vai pedir determinadas coisas e Ele não vai te dar. Porque Ele não pode ser uma contradição. Ele não pode dar a Fernanda
algo que vai ser ruim para ela. Tem muita coisa que você acha que está no seu direito, mas Deus sabe que se der a você hoje, amanhã vai se transformar num veneno. Tem muitos jovens hoje que querem desfrutar de uma liberdade e que os pais, eles não podem deixar solto demais. Não pode. Que se soltar demais, o passarinho sai da gaiola e não volta. Não volta. E quando volta todo quebrado, machucado. Aí quem é que vai conviver com as feridas? É o pai e a mãe. E nem sempre essas feridas são físicas, fisiológicas. Às vezes as feridas, elas são tão profundas. E aí se faz necessário discernir uma diferença entre graça e milagre, né? Imagine uma pessoa que passou muito tempo usando droga. Como é que está a cabeça dessa pessoa, hein? Passou anos e anos usando droga. E a cabecinha, os neurônios, hein? Deve ter tanto parafusozinho aqui solto, né? Fora do lugar. Deus, ele tem duas alternativas. Ou ele faz um milagre, ou ele faz uma graça, derrama uma graça. O que seria um milagre? Arrancar a cabeça. Arrancar a cabeça e colocar outra. Implante, né? Eu vou tirar essa cabeça e vou colocar agora aqui uma outra cabeça. Porque aqui dentro está tudo comprometido. Então, só um milagre. Ele pode fazer isso? Para Deus nada é impossível, né? Mas normalmente ele faz a graça. O que é a graça? Eu vou te dar todas as condições. Eu vou derramar uma graça tão especial na vida de você. Uma graça tão especial na sua vida, perdão, desculpe o erro. Eu vou te dar uma graça tão especial, vou derramar uma graça tão especial na sua vida, que você vai se libertar das drogas. Você não vai mais usar droga. Mas vai ficar uma sequela, sabe aqui? Vai ficar um pouquinho sequelado, até para você não esquecer por onde você andou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Vai ficar uma sequela aqui. Você vai precisar de medicamento. Eu derramei a minha graça. Você não vai mais usar droga, mas você vai precisar de terapia, talvez a vida inteira. De um psiquiatra, se cuidar, se cercar de boas amizades, não é? Porque você vai viver com essa sequela. E aí tem que ter humildade, viu? Para conviver com isso, para se reconhecer fraco, às vezes até doente. Tem gente que não quer essa graça, quer um milagre. Tira a minha cabeça, quero outra cabeça. Estou com o coração doente, não quero mais esse coração. Tira esse coração, faz um transplante, eu quero outro. Às vezes não funciona assim. Às vezes o milagre que a gente quer não educa. O milagre que a gente quer, do jeito que a gente quer, não salva. Não resolve o grande problema, resolve o pequeno problema. O milagre que você quer está no nível da carne. É as coisas começarem a funcionar do jeito que você quer, como você quer, com quem você quer. Mas o milagre que vai resolver é outro. Requer uma cruz, talvez uma cruz mais pesada. E essa cruz, ela evoca, impele um comprometimento. Existem pessoas que vão viver com certas sequelas. Eu tenho certeza que Pedro foi curado, mas mesmo anos depois, enfrentando a dureza do martírio de cada dia, sobrevivendo às dificuldades impostas pela perseguição do Império Romano, de vez em quando ele olhava para trás e recordava aquele dia que ele negou Jesus. Como também ele recordava o dia em que Jesus ressuscitado foi ao encontro dele e o perdoou 3 vezes. Pedro, tu me amas. E isso serviu de cura e libertação para ele. Uma cura e uma libertação que precisa ser renovada a cada dia. Talvez não venha um milagre, talvez venha uma graça, e o que vem de Deus é bom. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do